Fala pessoal, boa noite. Estou trazendo para vocês uma questão, né, de uma AP3 da prova de cálculo 4 do C10, tá bom? Então, essa é uma questão, né, de integral dupla. Sei da dificuldade, até porque esse período, né, primeiro semestre de 2023, eu também passei por uma prova dessas. Então, assim, eu sei que tem pouco conteúdo aí disponível, então a intenção é ajudar. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, certo? É inverter a ordem de integração da integral. Então, né? Primeiro aqui, ó, invertendo a ordem de integração. Mas como é que eu faço isso? Então, ó, essa é a parte, inclusive, mais tranquila. Você tem que avaliar aqui, ó, aonde está os teus limites de integração. A gente vai montar aqui, né, um gráfico do R2, beleza? Por quê? Por que o gráfico do R2? Porque a nossa integral é dx dy. Então, gráficozinho do R2 aqui pra gente. Ó, tá? Nosso gráfico do R2. Então, ó, a gente vai começar, né, prestando atenção nisso. Nossa integração está começando por dy. Então, ó, isso aqui são os limites de y que ele fala para gente, certo? Então, a nossa função aqui, né, y é igual a x sobre 2. Então, a gente vai traçar esse gráfico aqui, beleza? Então, traçando esse gráfico, a gente fica mais ou menos com isso aqui, tá? Onde o y varia, ó, dessa função até o 1, vou botar 1 aqui, e o x está variando de 0 até 2, vou botar o 2 aqui, certo? Então, esses aqui são os nossos limites, beleza? Então, o que a gente tem que entender agora, analisando isso aqui? A gente tem que entender, né, que o nosso domínio aqui de integração é do tipo 1, certo? Tipo 1 começa sempre por y, galera. Então, ó, tá vendo? A gente faz isso aqui, ó. Se eu traçar uma reta vertical aqui, eu vou perceber que minha reta ela vai tocar aqui, ó, na parte superior, o y sendo 1, e na parte inferior, a minha função, que é o que está falando aqui, tá vendo? Superior é 1, inferior é a função. Então, eu tenho que minha região de integração D, que é essa região aqui, ó. Essa é a região D. Eu tenho aqui os meus pares ordenados, né, x e y, pertencentes ao R2. Tá o quê? Né? Meu x varia de 0 a 2 e o meu y varia de x sobre 2, né, até 1. Essa aqui seria, né, a minha região, né, tipo 1, que é o que veio na integral. E agora eu vou transformar isso para o tipo 2. Vou trocar de cor aqui, beleza? Então, tipo 2 aqui, ó. Vou fazer agora uma reta horizontal, perdão. Se eu fizer uma reta horizontal, olha o que acontece. Eu toquei na função nesse ponto e ela toca aqui, ó, o eixo, né, vertical de y nesse ponto. Nesse ponto aqui eu tenho que meu x é 0
E nesse ponto aqui, meu x vai ser igual ao da função, né? Ou seja, a função está aqui, só que eu quero ela, né, não em função de y como está aqui, eu quero em função de x. Então, isolando o x, eu fico com x igual a 2y, tá? A gente passa a ter aqui, ó, a região D, né? Os pares ordenados x e y, também pertencentes ao R2. E agora, o y vai variar de 0 a 1, que é o que está aqui nessa reta vertical. E o meu x agora varia de 0 até 2y, certo? Mudei, então, a minha ordem de integração, tá? Para facilitar, inclusive, aqui a minha resolução desse problema, porque eu tenho aqui esse y ao quadrado aqui, né? E em função de y, né, eu consegui resolver isso. Agora, a gente parte para a segunda parte, né? Que é calcular a integral. Então, a gente tem aqui, ó, que é a nossa integral, tá? Cálculo da integral. Então, nossa integral I, ela tá, né, dessa forma aqui, seno de y quadrado dy dx, certo? E a gente inverteu a ordem de integração e agora ela vai ser dessa forma, tá? Esse aqui ó, é a ordem por onde eu começo a integrar. Então, eu vou começar a integrar agora por x, que antes era y. Então, o primeiro aqui passa a ser o y, que está aqui, está variando de 0 a 1. E esse aqui agora vai ser o do x, que varia de 0 a 2y. E repito o restante. E agora aqui, ó, que era dy, passa a ser dx primeiro, e depois o dy. Então, galera, ó, integrando isso em função, né, em relação ao x, como não tem nenhuma variável x, isso tudo aqui é considerado uma constante. Então, o que que a gente faz aqui, ó? Repete, né, isso tudo e acrescenta o x, beleza? Aí, né, como é uma integral definida, eu vou colocar aqui que está, né, definida entre 0 e 2, e os 2y. Repetir o dy aqui, que depois eu mexo nele. Então, se eu substituir no lugar de x, né, 2y, eu vou ficar com isso aqui. 0 a 1 e o 2y do lado de fora. Se eu for substituir o 0, vai zerar tudo, então eu não vou nem colocar, tá? Ficamos com isso. Aí agora, olha aí, ó, nossa situação ficando mais tranquila. Por quê? Porque agora eu consigo resolver isso através de uma substituição simples. Que eu vou pegar esse carinha aqui, o y ao quadrado, ó, e vou chamar ele de u. Tá? Que a gente aprendeu na integral lá do cálculo 1. Então, ó, du, né, derivada de u é igual a quem? A derivada de y ao quadrado, que é igual a 2y dy. Então, ó, resolvendo isso aqui, ó, seno no lugar de y ao quadrado u, e o meu du aqui, ó, é esse carinha aqui, ó, que é o que está aqui do lado, certo? Então, isso agora é igual a quê? A menos cosseno de u, certo? O que que eu faço agora? Eu retorno para a minha variável inicial, né? Que seria menos cosseno de y ao quadrado e os meus limites, que vão de 0 a 1. Então, isso vai ficar como? Menos, né? Cosseno de 1 menos cosseno de 0. Isso aqui é igual a
menos cosseno de 1 permanece, porque não tem, né? O que fazer. Aqui vai ficar mais. E cosseno de 0 é 1. Beleza, galera? Então, ó, meu i é igual a quê, então? Meu i, acabei de descobrir aqui, ó, que o i é igual a 1, né? Só vou inverter a ordem, menos cosseno de 1. Beleza? Espero que tenha ajudado vocês aí. Valeu, um abraço aí. Até o próximo exercício que eu postar. Valeu, galera. Até mais.